Nós vamos ler, queridos, até o verso 10. Vamos fazer uma leitura alternada. Tiago 4. Tiago é uma epístola denominada de Epístola Geral, ou Universal, ou Católica, porque ela não foi dirigida a uma igreja especificamente, mas, como o próprio Tiago nos diz, ela foi dirigida às 12 tribos que se encontram na dispersão. Então, ela é uma carta circular, geral, assim como 1 Pedro, 2 e as 3 cartinhas de João. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso bendito Pai, louvamos o teu nome e estamos aqui reunidos para ouvir a tua voz, para glorificar o Senhor, ó Deus, para exaltá-lo. E para isso, Senhor, eu rogo para que o teu Santo Espírito esteja agindo em nosso meio, iluminando as nossas mentes, Senhor, a fim de que possamos compreender a tua santa palavra, como também aplicá-la no nosso dia a dia, na nossa vida, Senhor. Que não sejamos somente ouvintes, mas sobretudo praticantes. Ajuda-nos, não me deixa aqui sozinho fazendo um mero discurso, mas é imprescindível a ação poderosa e eficaz do teu Santo Espírito. Seja também com todos que aqui estão, com cada coração, e que a tua palavra caia em terra boa, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós olhamos aqui para esse texto, e eu peço para que os irmãos fiquem com as escrituras abertas. Tiago, ele desenvolve uma ideia até o verso 6, e é interessante que a resposta para os problemas que ele coloca do verso 1 até o verso 6, a resposta está no verso 7, no verso 8, no verso 9 e no verso 10, onde são imperativos. Volte os seus olhos aí para as Escrituras. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai.
converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. São vários imperativos. Como eu disse, ele, do 7 ao verso 10, ele dá a resposta para os problemas que Tiago está levantando para aqueles irmãos que estão vivendo nas 12 tribos da dispersão. Ora, e é interessante, meus queridos, que hoje, particularmente, eu gostaria de me ater nesse sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Quando nós começamos a trabalhar em algum local, nós agora temos uma outra posição. Por exemplo, se você começa a trabalhar numa loja que você frequentava, quando você frequentava, você tinha liberdade para andar onde você quisesse, chegar no horário que você quisesse, sair na hora que você quisesse. Mas a partir do momento que você é contratado para aquela loja, que você entrava, saía, comprava, enfim, tinha liberdade como cliente, passa a ser agora funcionário, agora sua posição é uma posição de que você certamente vai ter que cumprir com algumas exigências e se submeter agora ao seu patrão. A palavra sujeição aqui, sujeitai-vos, é a mesma palavra grega que está lá em Efésios capítulo 5, quando diz que as mulheres devem se submeter aos vossos maridos. A mesma palavra, meus queridos. E é interessante, é que aqui em Tiago 4:7 significa obediência voluntária. Se de repente trabalhar na loja, você está ali compromissado, por assim dizer, a ter uma obediência obrigatória, esse sujeitai-vos, portanto, a Deus de Tiago, verso 7, é uma obediência voluntária. A ideia aqui não é que você vai ser forçado, acossado, premido, como Deus agindo na sua vida como se ele fosse um capataz, como se ele fosse um policial, como se ele fosse um justiceiro colocando uma faca para você se sujeitar a ele. Em hipótese alguma, meus irmãos, nós somos chamados para que possamos nos submeter a Deus, nos sujeitar a Deus voluntariamente, meus irmãos. Assim como Deus um dia resolveu transformar as suas motivações, assim como Deus também resolveu um dia transformar as suas faculdades intelectivas, que outrora estava voltada para Deus e hoje não. Hoje você diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Outrora você era filho da ira, outrora você era filho da desobediência, mas aprove a Deus salvar a sua vida, a minha vida, pela loucura da pregação. E a pregação do Evangelho, meus queridos. E Deus fez isso de forma que você nem sentiu. Ele não colocou nenhuma faca, não colocou nenhuma corda no seu pescoço e disse assim: converta-se. Não. Aconteceu naturalmente, porque este é o agir do Espírito Santo de Deus. E ao abrir as Escrituras esta noite e trazer esta palavra para os irmãos, onde a resposta que Tiago dá aos problemas que nós vamos ver aqui do verso 1 ao 6, quando ele diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, sujeitai-vos, portanto, a Deus, Deus está querendo falar com esta igreja, e eu tenho certeza absoluta disso, de que eu e você devemos ter uma vida submissa, devemos nos submeter ao Senhor, devemos nos sujeitar ao Senhor, e Ele não mandará um anjo do céu para colocar uma corda no seu pescoço. Ele estará usando a palavra dEle, o Espírito dEle, para que eu e você sejamos, meus queridos irmãos, até mesmo constrangidos, santamente falando,
a cada vez mais a obedecê-lo para a glória dele. Amém? Quando Tiago, então, nos coloca no verso 1, e eu gostaria que você pudesse olhar para a Bíblia, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Tiago está aqui trabalhando com uma questão que nós podemos chamar de mundanismo, meus queridos. E quando Tiago faz essas perguntas, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Olha aí, de onde procedem guerras e contendas? E ele usa aqui uma palavra militar. De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Tiago, escrevendo aquelas 12 tribos da dispersão, ele certamente tinha ouvido que eles estavam em conflito, que eles estavam em contenda, que eles estavam em guerra, que eles estavam militando uns contra os outros. E Tiago vai nos dizer que tudo isso não passava de prazeres da carne, meus queridos. E carne aqui não tem nada a ver com a existência humana. Dentro desse contexto, carne aqui tem a ver com as nossas ações pecaminosas. Assim como a palavra cosmo, ela tem que ser interpretada nas Escrituras conforme o seu contexto, a palavra carne também. Quando ela aparece, em alguns contextos, ela pode ser interpretada como a existência, né? O fato de nós existirmos, até mesmo a questão biológica do nosso corpo, mas aqui não. Carne aqui significa que eles estavam agindo de forma pecaminosa. O coração era um coração voltado à guerra, realmente à contenda, à confusão. Eles militavam entre si, eles guerreavam entre si. E, sem dúvida nenhuma, Tiago, ele, como eu disse, ele vai dizer no verso 7 assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Igreja, se de alguma forma estamos guerreando, estamos contendendo, estamos militando, estamos criando confusões, estamos de alguma forma nos degladiando enquanto povo de Deus, enquanto igreja de Cristo, Tiago nos diz esta noite, a palavra de Deus nos diz esta noite: sujeitai-vos, portanto, a Deus. A palavra de Deus tem relevância eterna, irmãos. E se ela tem relevância eterna, significa dizer que ela tem relevância para os nossos dias. Mas Tiago continua a nos dizer que as atitudes mundanas daqueles irmãos, daqueles patrícios, deixa eu só dar um detalhe aqui. Certamente, Tiago estava escrevendo para judeus que tinham se convertido ao cristianismo, porque eram os da 12 tribos da dispersão, meus irmãos. Se os judaizantes perseguiam Paulo, os grandes perseguidores de Paulo foram os judaizantes, que eram judeus que se converteram ao cristianismo. Eles também aqui, os judaizantes, os da 12 tribos da dispersão, eles estavam também se degladiando, estavam se pegando aqui. Por isso que Tiago diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, porque se de fato nós nos submetermos a Deus, nós não vamos querer estar em guerra, nós não vamos querer estar em contenda, nós não vamos querer estar militando, nós não vamos dar vazão aos prazeres da nossa carne, meus queridos irmãos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você já matou alguém na sua vida? Você já matou alguém na sua vida? Sim
ou não? Não, Léo? Mas tu é santo, cara. Eu já matei várias pessoas na minha vida. Porque eu já matei aqui, ó, no meu coração. É porque, judaicamente falando, por exemplo, para um judeu o adultério só acontecia quando acontecia o ato concreto. E aí Jesus vem e diz assim, ele complica mais a nossa vida, né? Por isso que, ao complicar mais a nossa vida, mais a graça também se expressa nas nossas vidas. Por isso, meu irmão, minha irmã, tudo é pela graça. De eternidade a eternidade. Jesus diz o quê? Que ao olhar e desejar, você já adulterou. Jesus, ele retira do ato concreto e coloca de uma forma mais profunda. Ele coloca de forma abstrata. Eu não sei você, mas eu já matei algumas pessoas. Já sentiu raiva de pessoas? Já desejou o mal para pessoas? Meus irmãos, deixa eu dizer uma outra coisa. Talvez você já tenha dito assim, eu vou orar para que Deus manifeste a justiça dele na vida de fulano de tal. Já orou assim? Ou já pelo menos pensou assim? Agora, já pensou também que se Deus manifestar a justiça na sua vida, o que pode acontecer com você? Por isso, meu irmão, eu já matei várias pessoas do meu coração, mas pela graça de Deus Ele me perdoou, porque a graça dele é superabundante. Onde o pecado foi abundante, a graça de Deus superabundou todo o pecado. Porque nós temos que nos sujeitar ao Senhor. E Tiago, ele fala desse mundanismo no verso 2. Ele diz assim, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerra, e nada tendes, porque não pedis. Interessante, né, meus queridos? Sabe o que nós pensamos equivocadamente? Nós definimos mundanismo de forma equivocada. Nós achamos que mundanismo é, de repente, o garoto que usa um brinco. Eu não sei se vocês vão se escandalizar comigo, mas eu estou aqui para ensinar e pregar o Evangelho. Mundanismo é usar um brinco? Mundanismo é usar um piercing? Mundanismo é escutar, de repente, algumas bandas que eu tenho por preferência, depois eu digo para os irmãos, tá bom? Porque senão os irmãos vão sair daqui mais escandalizados ainda, né? Mas eu gosto de boa música, tanto dentro do arraial gospel, como também, pela graça comum de Deus, ouvir boas canções. Isso não é mundanismo. Eu posso estar pregando agora que um pregador pode estar aqui, abrir a Bíblia e estar sendo mundano. Sabe quando é que ele está sendo mundano? Quando ele prega e não vive aquilo que ele prega. Você sabia disso? Os meninos do louvor podem estar aqui serem mundanos, eles podem, durante 3 ou 4 canções que eles convidam você como cântico congregacional louvor, né, para louvar a Deus, eles podem ser mundanos se as motivações ou a motivação deles for realmente para, de alguma forma, massagear o ego deles e não glorificar ao Senhor. É interessante, irmãos, é que
o nosso irmão Tiago, que vamos encontrar no céu, ele diz isso: cobiçais e não tendes, matais e invejais e não podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. E olha aí, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Ou seja, vocês lembram quando eu disse, acho que eu já disse aqui na igreja, no pouco tempo que eu tenho aqui, que se nós não tomarmos cuidado, até mesmo as nossas orações são orações idólatras. Porque são orações que na realidade expressam somente os nossos próprios interesses. E Tiago diz: vocês não sabem nem pedir, porque vocês pedem mal, vocês pedem para esbanjar em vossos prazeres. Meus queridos irmãos, muitas vezes nós temos que prestar atenção nas nossas orações, muitas vezes temos que vasculhar o nosso coração para saber se ao pedir a Deus, de fato estamos pedindo com a motivação sadia, com a motivação correta. Porque senão, você transforma a sua fala com Deus em um ato totalmente idolátrico. Por quê? Porque você está colocando você no centro e não o Senhor. Agora, Tiago, ele pega pesado, porque as escrituras, elas pegam pesado mesmo. Chama os seus ouvintes ou a sua audiência de infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Essa palavra infiéis aqui, ela é mal traduzida. A melhor tradução para essa palavra infiéis aqui é adúlteros. Adúlteros. Eu não sei qual é a tradução que você usa, mas em algumas traduções aparece adúlteros. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigos de Deus. Irmãos, nós somos chamados. Olha que coisa interessante. João diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira. João 3,16, um texto clássico. Mas o mesmo João diz: não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Esse cara está em contradição. Não. É porque, de fato, Deus amou o mundo, que enviou o seu único filho. Deus amou a ordem criada, porque Ele é o Criador de tudo. Mas quando mesmo João diz que eu não devo amar o mundo e resistir a ele, é porque há um sistema corruptor neste mundo. Porque este mundo está parasitado pelo pecado. E este mundo parasitado pelo pecado também faz com que leve você a pecar contra Deus. E a Bíblia nos diz, irmãos, que ou você é fiel a Deus, ou você é fiel a você mesmo, ou todas as coisas que são contrárias a Deus. Meus queridos, deixa eu levantar aqui algumas questões. Se eles estavam aqui em contendas, se eles estavam aqui militando contra eles mesmos, se eles estavam aqui guerreando, se eles estavam aqui praticando cobiça, se eles estavam aqui matando uns aos outros, invejando uns aos outros, lutando uns com os outros, olha as palavras de Tiago. Que corações eram esses? Altivos, orgulhosos, antropocêntricos. Por isso que Tiago diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus. E eles eram mas tão mundanos, eles estavam vivendo neste mundanismo, que eles não sabem orar, eles pedem mal, são adúlteros, eles estão adulterando contra o Senhor. E se eu e você não tivermos também cuidado, nós vamos nos encaixar aqui, nestes infiéis, nestes adúlteros. Meus irmãos,
Porque nós somos chamados para sermos amigos de Deus, para sermos fiéis ao Senhor. Nós somos chamados para comer, beber ou fazer qualquer outra coisa, temos que fazer para o quê? Para a glória de Deus. Nós somos chamados para viver na presença de Deus, meus queridos. Nós somos chamados não para usarmos palavras torpes. Nós somos chamados para pedir perdão quando tivermos que pedir perdão. Nós somos chamados para sermos pacificadores e não contendeiros. Isso é mundanismo. Nós somos chamados, meus queridos, para sermos escravos de Cristo, servos de Cristo. Somos chamados para negar a nós mesmos todos os dias e carregar a nossa cruz. Nós somos chamados não para que busquemos glória em nós mesmos, mas ao nos gloriarmos, devemos fazer o quê? Em Cristo Jesus. E o tempo todo, nós temos que, de fato, diagnosticar as motivações dos nossos corações. Porque nós somos, de fato, miseráveis pecadores. Tiago, no verso 5, ele diz: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele faz habitar em nós. Eu lembro de Efésios 4:30, que diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus, meus queridos. No grego, quando a palavra Espírito aparece, é pneuma, né, de pneumatologia, né, pneuma. É interessante aqui, no grego, nós não temos maiúsculo, pneuma. Tudo minúsculo, tanto para o Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, como também para o Espírito do homem. Os tradutores, eles colocaram aqui como Espírito, né, em maiúsculo. Pelo menos acho que na sua Bíblia está em maiúsculo, né? Na minha também. Por quê? Porque nós não encontramos em nenhuma parte das Escrituras Sagradas, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, somente em Tiago, que o Espírito Santo sente ciúmes. Paulo é que se aproxima mais para dizer deste sentimento do Espírito Santo em Efésios 4:30, que diz que nós não devemos o quê? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Mas olha, eu não tenho dificuldade em que de fato o Espírito que habita em nós, o Espírito que convenceu você do pecado, da justiça e do juízo, se entristeça. Como também, eu não tenho dificuldade em, aqui numa linguagem que nós chamamos de linguagem acomodativa. O que é a linguagem acomodativa, pastor? Tiago tinha que escrever e a palavra que ele encontrou foi essa aqui, meus irmãos. Mas a ideia aqui é aquela ideia de que, como nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus, este Espírito que habita na igreja tem um cuidado especial por aqueles que são os eleitos do Senhor. Quando Paulo, por exemplo, diz que nós não devemos arder em ciúmes, em 1 Coríntios capítulo 13, aquele ciúmes ali é um ciúmes exacerbado, um ciúmes que realmente foge do bom senso. Mas aqui não. A melhor tradução seria que o Espírito de Deus, ele cuida da igreja, ele cuida daquele que realmente nasceu de novo.
É tanto que Tiago diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Quem é que fez habitar em nós o Espírito Santo de Deus? Quem, irmãos? O nosso próprio Deus. Porque é Ele que convence você dos seus pecados. É Ele que incomoda você. Ele não somente convenceu você do pecado, da justiça e do juízo, Ele não somente converteu o seu coração, porque você não se converte, você foi convertido. Não somente Ele fez isso, como também Ele habita em você e Ele está ali cuidando de você. Inclusive se entristecendo quando você acaba tendo alguma atitude infiel contra Deus. Porque somos chamados para vivermos uma vida de submissão. Somos chamados para prestarmos atenção o que Tiago diz aqui no verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Meus irmãos. No verso 6 ele diz algo interessante. Ele dá um outro tapa na cara dos seus ouvintes, quando ele diz, antes, ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça. Ele faz uma citação de Provérbios 3, 34, que diz assim, certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Tiago conhecia as Escrituras Sagradas, meus queridos, e ele diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E de fato, Deus resiste ao orgulhoso, ao altivo, ao soberbo. E aí eu lembro de Paulo, que diz que o amor não se ensoberbece. Eu não sei se vocês lembram, quando eu estive aqui em novembro, eu disse que onde o amor entra, a soberba sai. E onde a soberba entra, o amor sai. São excludentes. Excludentes, meus queridos. Deus sempre resistirá ao soberbo. Sabe por quê? Porque, meus queridos, Cristo Jesus, Filho de Deus, totalmente Deus e totalmente homem, o Messias, aquele que poderia ter feito o que quisesse, por exemplo, para sair daquela cruz, ou em outras situações, mas ele mesmo diz que não veio para ser servido, mas para servir. Se você tem um coração soberbo, e aí eu quero dizer que todos que aqui estão esta noite são soberbos ao seu próprio modo. Todos. Talvez uns mais, outros menos. Mas todos que aqui estão são doentes ao seu próprio modo e são soberbos ao seu próprio modo, meus queridos. É por isso que nós temos que nos sujeitar ao Senhor, porque ao fazermos isso, Deus vai trabalhando para que o nosso agir seja um agir de humildade, de dependência. E aí ele diz que dá graça aos humildes. Ele comunica graça, meus queridos irmãos. Pastor, o que é este comunicar graça? Deixa eu explicar. Há alguns meios de graça. Quando você abre a Bíblia e lê a Bíblia é um meio de graça. Quando você ora e fala com o Senhor, orar é um meio de graça. Quando nós participamos da mesa do Senhor, do pão e do cálice, também é um meio de graça. E é interessante
que você vai encontrar pessoas que estão há 40 anos na igreja, 50 anos na igreja, que você olha e diz assim, esta pessoa mudou em quê? Não é assim? E de repente, um irmãozinho ou uma irmãzinha que não tem esses 20, ou esses 30, ou esses 40 anos de caminhada com o Senhor, você vê realmente esta pessoa ou essas pessoas tendo atitudes mais cristãs. E aí eu acredito, piamente, teologicamente, biblicamente, que estas pessoas receberam mais graça. Não a graça salvífica, mas a graça da santificação. Meus queridos. Portanto, eu quero dizer para vocês que aqui estão que o problema não é envelhecer. O problema não são as rugas, as marcas que ficam. O problema é envelhecer e não amadurecer. O problema é envelhecer e não crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Estes irmãos que estavam aqui na dispersão eram irmãos que estavam sendo admoestados, repreendidos. E isto é muito bom quando alguém nos repreende, quando alguém nos admoesta, quando alguém inclusive diz assim, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É muito bom quando alguém honestamente chega até nós para de fato dizer o que nós precisamos melhorar, meus queridos. Isso é muito bom. É muito bom quando nós somos pastoreados. Como somos pastoreados. Muito bom. Eu já fui pastoreado, graças a Deus. E estou aberto para ser pastoreado. Eu não sou aqueles, eu sou o reverendo Jefferson Roberto Lustosa, pastor da igreja presbiteriana de Vinhais. Eu estou aqui no púlpito e estou acima de todos vocês. Muito obrigado. Eu sou sacerdote como vocês são. Amém? Isso que Lutero chamou do sacerdócio universal dos crentes. Agora, Deus me dotou de uma habilidade para pastorear pessoas. E eu estou aqui. Irmãos. Amém? Mundanismo era aquilo que realmente estava permeando aqueles que estavam na dispersão das 12 tribos. E Tiago diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Ele diz outros imperativos, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus. Meus queridos, eu sempre gosto de dizer que o nosso grande inimigo somos nós mesmos. A Bíblia diz que na realidade nós temos 3 inimigos, né? Lembram? O mundo, a carne e o diabo. O diabo já foi vencido na cruz. Agostinho dizia que ele foi vencido na cruz, mas ele tem uma cordinha longa. Está aí ao nosso derredor. O mundo, neste sistema corruptor, também está aí, porque a Bíblia nos ensina que até mesmo a criação espera com profunda expectativa o dia que Cristo Jesus volte para restaurar todas as coisas e termos novos céus e nova terra. E nós, o nosso coração miserável, pecador, idólatra, mas que mesmo com tudo isso que eu disse, mesmo assim Deus nos amou em Cristo Jesus. Amém. Por isso que você pode louvá-lo,
Por isso que você pode engrandecê-lo. Por isso que você pode adorá-lo. Por isso que você deve continuar na afirmação de que Cristo Jesus é o Rei da sua existência, meus queridos. Olhando firmemente para Ele, autor e consumador da fé, para que um dia você possa dizer assim: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O Paulo que cai do cavalo, literalmente, não era o mesmo Paulo que escreve isso em 2 Timóteo, prestes a morrer na iminência de ser decapitado por Nero. E eu e você somos chamados esta noite para que possamos viver uma vida submissa, para que possamos nos sujeitar ao Senhor, para que daqui a alguns anos nós possamos também abrir a boca e dizer: Senhor, eu combati um bom combate. Ou pelo menos dizer assim: eu estou combatendo o bom combate. Meus irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. A submissão a Deus parece um processo longo e difícil, e de fato é. A submissão ao Senhor não é uma corrida de 100 metros rasos, mas é uma maratona, que leva tempo, leva algumas quedas, muitos desconfortos, assim como o maratonista tem em uma maratona de 42 quilômetros e alguns metros, mas Deus estará trabalhando em nós, comunicando graça para a sua igreja, porque a submissão a Ele, na verdade, leva à verdadeira liberdade, porque é nele que nós temos a verdadeira vida, a verdadeira liberdade, descanso e alegria. Meus irmãos, agora, uma vida de resistência a este Deus será uma vida difícil, uma vida onde você vai envelhecer e não vai amadurecer na graça do nosso Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.